Olá, a guerra da Rússia contra a Ucrânia completa 5 meses sem perspectiva de paz. O ditador russo Vladimir Putin pretendia ganhar em uma semana e chama de operação militar especial para negar que exista uma guerra. Na Rússia pode chamar a invasão da Ucrânia de guerra, pode dar até 15 anos de prisão. É uma guerra de agressão, uma guerra de conquista, uma guerra imperial. E pela primeira vez a Rússia admite que o objetivo é derrubar o governo ucraniano. Os pretextos para a guerra são desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, garantindo que o país não entre para a organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. A entrada para a OTAN está como uma aspiração dentro da Constituição da Ucrânia, mas estava fora de questão. Nenhum presidente dos Estados Unidos fala disso desde 2008, quando o presidente norte-americano era George W. Bush e a Rússia invadiu a Geórgia. A Alemanha e a França vetariam de qualquer maneira. Por desnazificação, entenda-se a queda de um governo com um presidente e primeiro-ministro judeus, o que só acontece na Ucrânia e em Israel. Putin não atingiu nenhum de seus objetivos políticos, não derrubou o governo da Ucrânia, o nacionalismo ucraniano ficou mais forte. É inadmissível acreditar que os ucranianos aceitem qualquer governo controlado pela Rússia. A OTAN ficou mais forte com a entrada da Finlândia e da Suécia, que historicamente eram neutras, e o rearmamento da Alemanha, e a Rússia ficou mais dependente da China, mas está conseguindo destruir a Ucrânia. Na sexta-feira, os dois países anunciaram um acordo negociado pela Turquia para permitir a exportação de grãos da Ucrânia, uma grande exportadora de trigo, milho e óleo de semente de girassol. A Ucrânia tem 22 milhões de toneladas de grãos estocadas que não consegue exportar porque a Rússia bloqueia o Mar Negro. Um acordo como esse sempre dá esperança de que outros possam ser negociados, talvez um cessar-fogo. Mas no dia seguinte, no sábado, a Rússia bombardeou Odessa, o maior porto ucraniano e um dos poucos que ainda está sob controle do governo Zelensky, do governo Vladimir Zelensky, que descreveu o ataque como uma barbárie. A Rússia deixa claro que tudo terá de ser feito nos seus termos. A grande exigência de Moscou neste acordo foi revistar os navios que devem levar a carga de grãos até a Turquia para evitar que, na volta, levem armas para a Ucrânia. O ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, está fazendo uma visita de 4 dias à África e não quer ser responsabilizado pelo aumento da fome no continente, onde morrem 1.500 pessoas por dia só na Somália, na Etiópia e no Quênia, onde uma seca está prejudicando a produção de alimentos. O presidente Zelensky rejeita um cessar-fogo sem a retirada da Rússia dos territórios ocupados, sob a alegação de que isso só prolongaria a guerra. É uma visão irrealista, como me disse outro dia um embaixador brasileiro. É um sonho de que a Ucrânia possa recuperar todo o seu território, inclusive a região do Donbass e a Crimeia. A Crimeia foi anexada ilegalmente por Moscou em 2014. Esta diferença de posições, na verdade, inconciliáveis, se a Rússia quer derrubar o governo da Ucrânia, mostra que um acordo de paz está muito distante, talvez seja impossível, mesmo que haja um cessar-fogo. Se a Rússia não se retirar dos territórios ocupados, a Ucrânia faria uma guerra de guerrilhas, como os afegãos fizeram contra a invasão soviética ao Afeganistão. 4 dias atrás, o ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, afirmou que as ambições territoriais da Ucrânia vão além do Donbass, onde a Rússia reconheceu. As ambições territoriais da Rússia, vão além do Donbass, onde a Rússia reconheceu a independência das províncias de Donetsk e Lugansk.
As ambições incluiriam também o sul da Ucrânia, a região da costa do Mar Negro. Ao participar de uma reunião de cúpula da Liga Árabe hoje no Cairo, a capital do Egito, Lavrov foi explícito: o objetivo é derrubar Zelensky. Vejam que ele disse: os russos e ucranianos vão continuar a viver juntos e nós vamos ajudar o povo ucraniano a se livrar desse regime que é impopular e anti-histórico, se livrar deste fardo, deste regime absolutamente inaceitável, declarou o chanceler russo. A Rússia pode realizar plebiscitos em regiões ocupadas, por exemplo, em Kherson, no sul, já em setembro. O objetivo inicial de Putin era controlar toda a Ucrânia, derrubar e prender ou matar Zelensky, instalar um governo fantoche, e apesar da mudança de planos durante a guerra, os Estados Unidos acreditam que ainda seja. Isto está confirmado pela declaração de Lavrov, feita hoje no Cairo. Putin escreveu um ensaio no ano passado alegando que a Ucrânia sempre foi parte da Rússia e que não existia como país independente, tendo sido criada pelos líderes comunistas Vladimir Lenin e Joseph Stalin em 1922, quando foi fundada a União Soviética. Quando não conseguiu tomar Kiev, em 29 de março, no 33º dia da guerra, a Rússia anunciou que iria reduzir as operações militares na região da capital ucraniana e acionou o plano B de Putin, que passando a concentrar os ataques no leste e no sul da Ucrânia. Em 18 de abril, a Rússia lançou ofensiva para conquistar Donetsk e Lugansk, que já eram parcialmente controladas por rebeldes pró-Rússia desde 2014. Lugansk está sob domínio russo. Em Donetsk, os russos prosseguem num avanço lento, com muita artilharia pesada, numa política de terra arrasada. Em abril, o general Rustam Minekayev, comandante do Distrito Militar Central da Rússia, disse em entrevista que o objetivo era chegar até a região da Transnistria, uma parte da ex-república soviética da Moldávia, hoje Moldova, tomada por separatistas russos aliados do Kremlin desde os anos 90. Isto tiraria a saída da Ucrânia para o mar, estrangulando o país geográfico e economicamente. Nenhum governo ucraniano pode aceitar isso, seria uma rendição quase total. Se a Ucrânia teve sucesso no início da guerra, ao conter a ofensiva russa contra Kiev, a Rússia passou a levar vantagem no campo de batalha com bombardeio maciço e o poderio militar superior. A Ucrânia aposta em armas de tecnologia que têm sucesso, como os 12 lança-mísseis HIMARS, sistemas de artilharia de foguetes de alta mobilidade, com alcance de até 84 quilômetros. A Rússia já teria 12 desses sistemas de lançamento de mísseis e teria atacado mais de 100 alvos russos de alto valor. A Rússia afirma que destruiu 4 dos 12 lançadores enviados pelos Estados Unidos. A Ucrânia afirma que nenhum foi destruído. Mas quem avança no momento é a Rússia, e a Ucrânia pede mais armas. Mais de 9.600.000 ucranianos saíram do país desde o início da guerra. Em 24 de fevereiro, milhões voltaram para áreas sob controle do governo, 8 milhões fugiram de casa e estão dentro da Ucrânia. Não há informações seguras sobre o número de mortes, com certeza são dezenas de milhares, na maioria ucranianos, mas a Rússia estima que a Rússia tenha perdido mais soldados do que em 10 anos da invasão soviética ao Afeganistão, quando morreram cerca de 15.000 soldados soviéticos, e muitos jovens oficiais, coronéis, centenas de coronéis e vários generais. Outro dia apareceu a imagem de um tanque russo andando em zigue-zague, e a interpretação dos analistas é que provavelmente o soldado não tivesse o treinamento necessário. Em artigo na revista Foreign Affairs, o professor de estudos estratégicos britânico Lawrence Freedman, professor emérito do King's College de Londres, observou que Putin cometeu um erro clássico: subestimar o inimigo, presumindo que é fraco, enquanto tem excesso de confiança nas suas forças.
O esforço de guerra da Rússia, escreve Friedman, é em primeiro lugar um estudo de caso sobre o fracasso do comandante supremo. A maneira como os objetivos são traçados e a guerra iniciada pelo comandante em chefe forja o que vem a seguir. Os erros não são exclusivos de Putin, acrescenta o professor Friedman, são típicos de líderes autocráticos que acreditam na sua própria propaganda, cercados por pessoas que só dizem sim ou só dizem aquilo que ele quer ouvir. Putin não testou suas previsões otimistas de que obteria uma vitória fácil, não entendeu que a Ucrânia era um desafio de uma escala muito diferente do que as operações na Chechênia, na Geórgia e na China. E mais, acrescentou o professor Friedman, a estrutura rígida e altamente hierarquizada das Forças Armadas da Rússia dificulta a assimilação de informações recebidas no campo de batalha, a adaptação a novas circunstâncias e, assim, a responder com rapidez à mudança na situação do campo de batalha. Putin aposta numa guerra de longo prazo, numa guerra de atrito e exaustão para exaurir as forças e a economia de um inimigo que não tem o mesmo poderio militar, e também aposta na divisão da aliança internacional para apoiar a Ucrânia, liderada pelos Estados Unidos, joga com o impacto das sanções econômicas internacionais sobre a Europa, usa a fome, o bloqueio de grãos e as exportações de gás natural como armas de guerra. O gasoduto Nord Stream 1, que leva gás russo para a Rússia, voltou a funcionar depois de fechado para manutenção por 2 semanas, voltou a funcionar com 40% da capacidade, o que já estava acontecendo como resposta às sanções, e hoje a Rússia anunciou que vai reduzir para 20%. Um corte total do gás russo ameaça os europeus de passar frio no inverno e de reduzir o produto interno bruto da Alemanha, da República Tcheca, da Eslováquia e da Hungria, os países mais dependentes do gás russo, em até 5%. Com inflação e recessão, a opinião pública europeia pressionaria os governos para acabar logo com a guerra, possivelmente rifando a Ucrânia na hipocrisia das relações internacionais. Nos Estados Unidos também há uma tendência da opinião pública a ficar contra o apoio à guerra. A Ucrânia é um país que fica do outro lado do mundo, na visão dos norte-americanos, que estão mais preocupados com o preço da gasolina e com a inflação de modo geral, que chegou a 9,1% ao ano, é a maior em 41 anos. Os falcões os falcões de Washington, partidários da linha dura com a Rússia, estão gostando de uma guerra que enfraquece o inimigo e em que não morre nenhum soldado norte-americano. Os 40 bilhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia, já aprovados pelo Congresso dos Estados Unidos, são pouco perto dos trilhões gastos nas guerras sem fim no Iraque e no Afeganistão. Mas esse dinheiro está previsto para durar até setembro, e antes das eleições de 8 de novembro, será difícil para o Congresso norte-americano aprovar uma nova ajuda. Também pode haver problemas se os republicanos reconquistarem a maioria na Câmara e no Senado, como se espera, diante da impopularidade do presidente Joe Biden. Se a bancada trumpista se impuser, poderá haver uma dificuldade maior ainda de apoiar a Ucrânia, especialmente se o deputado Jim Jordan, golpista, que apoiou a insurreição de 6 de janeiro para manter Trump no poder, for eleito presidente da Câmara. Enquanto os Estados Unidos lutam pela democracia, em tese, na Ucrânia, a democracia está ameaçada dentro dos Estados Unidos, como se viu pelas investigações da comissão parlamentar sobre o ataque ao Congresso em 6 de janeiro do ano passado. Agora, a questão do financiamento da guerra suscita uma pergunta: quem está perdendo a guerra econômica? A Ucrânia, o Ocidente ou a Rússia? A grande perdedora, sem dúvida, é a Ucrânia. O produto interno bruto ucraniano pode cair até 50% neste ano, enquanto na Rússia a expectativa é de uma queda de 10% a 15%.
como 30% do PIB ucraniano são gerados na região de Kiev, que está sob controle dos ucranianos, talvez a queda não seja tão forte, mas até o fim do ano a expectativa é que o custo de reconstruir a Ucrânia seja de 750 bilhões de dólares, muitas vezes mais, corrigindo os valores do que os Estados Unidos investiram na Europa para reconstruir a Europa no Plano Marshall depois da Segunda Guerra Mundial. A União Europeia, que depende da Rússia em 25% de suas necessidades de energia, enfrenta uma inflação recorde de 8,6% na zona do euro. O PIB da zona do euro deve crescer 2,6% neste ano e 1,4% no próximo, mas sem o gás russo, a locomotiva alemã pode perder 5% do PIB, como falei há pouco, e está numa nota divulgada pelo Deutsche Bank. A situação é pior no Reino Unido, que também sofre com a saída da União Europeia. A inflação passou de 9% e a renda real deve cair 2,2% neste ano fiscal. No Reino Unido será a maior queda em 66 anos. Na Rússia, o Kremlin colocou o país numa economia de guerra, inclusive o setor privado, com a preocupação de garantir o suprimento de armas e munições. A grande questão é se as sanções internacionais estão funcionando. Na propaganda de Putin, a Rússia não está sentindo o impacto da guerra econômica, enquanto o Ocidente sofre com a inflação. O professor Mark Harrison, da Universidade de Warwick, na Inglaterra, afirma que sim, as sanções estão afetando duramente a economia da Rússia. As importações caíram pela metade, há uma fuga de capital com a saída de mais de 1.000 empresas estrangeiras que levam seus investimentos e tecnologia, e também com a fuga de 500 mil profissionais altamente qualificados, inclusive russos, uma fuga de cérebros que terá um impacto sobre os setores mais modernos da economia da Rússia. A Rússia ganha $1 bilhão por dia com as exportações de energia. A China e a Rússia estão comprando petróleo com desconto de $35 por barril, mas a queda de 50% nas importações indica que parte desse dinheiro não está sendo usado para importar. As exportações da China estão caindo, da China para a Rússia estão caindo, sinal de que as empresas chinesas temem ser alvo das sanções dos Estados Unidos e de ficar fora do mercado norte-americano. Há um prejuízo forte nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. O novo automóvel Lada, à prova de sanções, vem sem airbag, sem sistema contra o travamento de freios, sem tecnologia de controle de emissões, sem sistema de navegação por satélite e cintos de segurança mais modernos. Na melhor das hipóteses, toda a tecnologia de ponta está sendo destinada ao esforço de guerra. A Rússia não tem como redirecionar para a Ásia o gás natural que vendia para a Europa. Ele é transportado por gasodutos. Os projetos para vender gás para a China prevêem a construção de uma rede de gasodutos da Rússia asiática para a China, o que vai levar anos. No ano passado, as importações chinesas de gás russo foram menos de 10% das exportações europeias. A Europa comprava 83% do gás russo. A produção da companhia estatal russa Gazprom caiu mais de 35%. Antes da guerra, a Europa importava 53% do petróleo russo, enquanto a Ásia comprava 39%. O petróleo russo tem um custo de produção elevado e a exploração vai sentir a falta da tecnologia ocidental. Há uma inflação na Rússia estimada entre 40% e 60%, as vendas de carros importados caíram 95%, o índice dos gerentes de compra, as ordens de compra, os gastos dos consumidores e as vendas no varejo caíram em torno de 20%. Para sustentar o esforço de guerra, o déficit orçamentário deste ano deve ficar em 2% do PIB. A Rússia acumulou 630 bilhões de dólares de reservas em moedas fortes desde o colapso do rublo em 1998, mas 300 bilhões de dólares estão indisponíveis em bancos da Europa,
dos Estados Unidos e do Japão e podem ser confiscados para financiar a reconstrução da Ucrânia. Propaganda do Kremlin alega que o rublo foi a moeda que mais se valorizou neste ano, depois de uma forte queda no início da guerra. A cotação reflete duríssimas medidas de controle de capitais, como os russos não podem comprar dólares, nem têm acesso às suas contas em dólar, os exportadores foram obrigados a operar em rublos. Isto tudo aumentou a demanda pela moeda da Rússia e justificaria uma cotação elevada artificialmente. A crise econômica também atinge outros países. Um exemplo é o colapso do Sri Lanka, que já tinha problemas e deu calote na dívida externa há 4 meses, agora não consegue importar alimentos, combustíveis e remédios. O presidente e o primeiro-ministro, os irmãos Rajapaksa, renunciaram e fugiram. A situação é dramática e é um exemplo do que pode acontecer em outros países menos desenvolvidos. Na Europa, caiu o governo do primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, depois de 1 ano e 5 meses. A Itália teve 69 governos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Draghi durou mais do que a média. Ele é conhecido como o homem que salvou o euro durante a crise de 10 anos atrás. Como presidente do Banco Central Europeu, permitiria que forneceria o dinheiro que fosse necessário aos países em crise, e isso acalmou o mercado. O economista norte-americano Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, considera Draghi o melhor presidente de Banco Central do mundo. Draghi virou primeiro-ministro italiano como um nome de consenso numa grande coalizão que ia da extrema-direita à centro-esquerda e ruiu com a saída do movimento 5 Estrelas, um partido populista criado por um comediante com uma plataforma contra os partidos tradicionais, que é considerado anarquista de direita, mas defende várias medidas associadas à esquerda, como uma renda mínima da cidadania e questões ambientais. As eleições italianas serão realizadas em 25 de setembro. O favorito é o partido de extrema-direita, Irmãos da Itália, com 23,8% na média das pesquisas, seguida, na verdade, 20 a 23,8% na média das pesquisas, seguido pelo Partido Democrático de centro-esquerda, que tem 20 a 22,9% e aparece na frente em algumas pesquisas. Os Irmãos da Itália são liderados por Giorgia Meloni, uma ex-ministra da Juventude do governo Silvio Berlusconi. Para formar um governo, ela teria de se aliar à Liga, também de extrema-direita, liderada por Matteo Salvini, o aliado italiano do presidente Jair Bolsonaro, que não comemora a queda do ditador fascista Benito Mussolini. A Liga aparece em terceiro lugar com 13,4% a 18% das intenções de voto, é a terceira força. Também outra possibilidade de uma aliança de direita de extrema-direita com a direita seria a inclusão da Força Itália, do ex-primeiro-ministro Berlusconi, que está com 7,3% a 10,8% nas pesquisas. O governo populista de direita dificilmente vai fazer as reformas que a Itália necessita para retomar o dinamismo de sua economia. A crise, então, ameaça levar ao poder um partido populista de extrema-direita e a dúvida é se o novo governo italiano, caso isso se confirme, vai abandonar a frente internacional contra Putin. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.